campanha para conseguir mais inscritos no meu YouTube, no meu canal do YouTube. Por quê? Porque eu preciso de um certo tanto de pessoas inscritas para que eu possa fazer a transmissão ao vivo. Então, se você puder compartilhar, você puder falar para uma amiga, mandar nos grupos do Zap, incentivando aí os seus amigos, seus parentes a entrar e se inscrever no canal do YouTube, porque eu estava com apenas 70 inscritos, e com essa campanha eu já estou chegando quase a 200, mas ainda tem chão ainda, amém? Então eu conto com a sua ajuda para nós podermos ser instrumentos do Senhor nesse tempo e estar anunciando a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, amém? Posso contar com vocês? Amém. Hoje o Senhor me deu uma palavra sobre coloque em ordem a tua casa. E eu achei assim, é um texto fantástico, que vai falar do rei Ezequias. Você talvez já tenha até lido e estudado esse texto. Está em Isaías 38. E nós vamos tirar algumas coisas práticas para nós, para os nossos dias aí que estamos vivendo, amém? Então, Isaías 38, a partir do versículo 1, e depois eu vou estar falando alguns outros versículos que eu não vou ler todo o capítulo, que é muito grande. Amém? Oi, Ana Ramos. Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Olha que sentença de morte que esse rei de Judá, recebe da voz do profeta. Ponha em ordem a sua casa, ponha a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Eu fico pensando como que ficaria o nosso coração diante de uma sentença dessa. Ezequias, ele teve a oportunidade, mas eu fico pensando nesses dias da nossa crise, das nossas pandemias que nós estamos passando, como que está o coração das pessoas que muitas vezes não está tendo esse tempo de pôr a sua casa em ordem. Aqui está dizendo, não era a casa, não era o palácio que era para colocar em ordem, era a vida dele. Porque Ezequias, ele estava muito se afastando do propósito de Deus. Ezequias estava agindo de uma forma soberba. Ezequias estava fugindo dos princípios de Deus. Ezequias estava endurecendo o coração de Deus para o mover de Deus na vida dele. Então, o profeta é levantado por Deus e vai até ele e diz assim: ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer e não se recuperará. Quer dizer, não tinha possibilidade. Na nossa maneira de ver, já estava tudo acabado. Mas olha só o que acontece. Em meio a uma sentença de morte, em uma sentença que parecia ser irrevogável, Deus trabalha no coração desse rei. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Eu creio que nesse momento, toda a altivez, todo o orgulho, toda a soberba, toda a arrogância deste rei caiu por terra. E diz que ele virou-se para a parede. Ele virou-se como assim?
eu vou olhar mais o quê? Eu vou me inspirar mais em quê? Eu não tenho mais aonde me refugiar. E aí ele pega e ele então começa a orar. E ele começa a falar: Senhor, lembra-te, Senhor, lembra de mim. Aos olhos dele, ele estava quites, aos olhos dele estava tudo certo, não é? E Ezequias chorou amargamente. Eu creio que nesse choro, que nesse momento de amargura, o coração dele se quebrantou. Não foi até pelas palavras da oração, mas eu creio que foi nesse momento de amargura, de tristeza, de choro, de quebrantamento, que Deus moveu ali naquela história. E aí, no versículo 4, diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Assíria, e eu defenderei essa cidade. Olha só, ele não recebeu só a cura, ele não recebeu apenas os dias aumentados, 15 anos a mais da sua vida. Ele também recebeu a garantia da proteção do Senhor sobre o seu povo, sobre a influência daquele povo assírio que queria maltratar, escravizar o povo de Israel. Então aqui Deus fala: eu defenderei esta cidade. Então nós vemos aqui a garantia da cura e a garantia da proteção de Deus. Olha que lição para a nossa vida. Na hora das dificuldades, na hora de situações onde nós não temos resposta, nós temos que voltar-se para a parede. Voltar-se para a parede quer dizer voltar para dentro de nós, onde nada mais tem importância. Voltar-se para dentro de nós e fazer uma reflexão do que o Senhor quer. Qual é o plano de Deus para nós? Qual é o propósito de Deus na nossa vida? Eu creio que nesse tempo em que Ezequias virou-se para a parede e chorou, ele estava falando: lembra-te, Senhor, mas eu creio que ele também estava fazendo uma retrospectiva da sua vida. Ele também estava pensando em tudo aquilo que ele fez, em tudo aquilo que ele falou, em toda a forma que ele agiu, de como ele tratou as pessoas, tudo aquilo lá. Ele estava fazendo uma reflexão, porque quando o profeta fala para ele: põe em ordem a sua casa, ele sabia que era o seu interior. E muitas vezes nós, na religiosidade, nós nos afastamos dos projetos de Deus, nós nos afastamos do propósito de Deus, nós nos afastamos da nossa intimidade com Deus, nós nos afastamos do que Deus quer para nós. Nós paramos de ouvir a voz de Deus. E eu penso que Ezequias estava justamente nessa situação, se afastando de obedecer, se afastando do que Deus queria, se afastando das coisas que Deus queria para a vida dele. E aí então, a partir do 7, diz assim: este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela já cobriu a escadaria de Acaz. E a luz do sol retrocedeu os 10 graus que tinha avançado. Olha só o sinal sobrenatural. Muitas vezes Deus vai dar um sinal sobrenatural na tua vida.
Diz aqui que o sol retrocedeu 10 graus para confirmar tudo aquilo que Deus havia falado. Depois de recuperar dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte. E aqui no que ele vai escrever são situações interessantes que ele vai fazer quase que um poema, né? Ele vai escrever algo do coração dele. Mas eu não vou ler tudo porque é grande. Mas aqui no 16, no versículo 16, ele vai dizer assim: Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. É a conclusão que Ezequias está chegando diante de tudo que ele sofreu. Tu me restauraste a saúde e me deixaste viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Olha que conclusão que esse rei chegou. Então, além dele colocar a casa em ordem, além de ele sentir e ver o sobrenatural de Deus na vida dele, além dele se quebrantar diante do Senhor, além dele ter a certeza que Deus havia ouvido a oração dele, garantido a cura, garantida a proteção, ele chega à conclusão que foi para o meu benefício que tanto sofri. Você deve estar questionando a Deus. Por que você está sofrendo desse jeito? Se você não está questionando agora, você já deve ter questionado. Deus, por que comigo? Por que isso me aconteceu? Por que eu perdi? Por que eu deixei de ter? Por que não deu certo? Por que eu orei e parece que o Senhor não me ouviu? Parece que o céu estava de bronze. Mas que você possa chegar a essa conclusão aqui, olha. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Aleluia. Glória a Deus. Só um coração que foi experimentado em Deus, que foi provado pelo fogo, que chega a essa conclusão. E aí vem a adoração. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de cordas todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Isaías dissera: apliquem emplasto de figo no furúnculo e ele se recuperará. Ezequias aqui adorou e obedeceu. Fez o que o profeta havia orientado. E Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que subirei ao templo do Senhor? Então nós vemos que Ezequias, ele foi provado, ele sofreu. Eu creio que ele sentiu dores terríveis dessa enfermidade. Ele se desesperou, ele se angustiou, mas ele buscou refúgio em Deus. Veio uma sentença de morte, mas também logo depois veio a palavra do profeta e a certeza da vitória. Por mais 15 anos, ele foi abençoado. Por mais 15 anos, ele recebeu vida. Amém? Essa é a palavra que Deus nos dá. Que possamos aprender com as nossas dificuldades. Que possamos reconhecer a soberania de Deus. Que possamos ver aqui que mesmo que venha uma sentença de morte, mesmo que diz que você vai morrer e não vai se recuperar, se quebrante na presença do Senhor, como Ezequias fez, e coloque em ordem a sua casa. A nossa vida tem que estar em ordem o tempo todo, porque talvez nós não tenhamos o mesmo tempo que Ezequias teve. Amém?
Que Deus nos abençoe. Que palavra poderosa. E que Deus acrescente o Espírito Santo de Deus. Acrescente no teu coração. Acrescente na tua vida. Amém? Essa verdade de fé. Essa verdade de vida para o seu coração. Amém? Vamos orar? Senhor, nós continuamos orando aqui, Pai. Oh Deus, nós queremos clamar a Ti, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Oh Deus, a minha prima Brenda, lá de Guaratinguetá, pede oração para um amigo que está com Covid. Oh Deus, que o Senhor estenda as Tuas mãos. Cure, Pai, transforme esta vida, liberta em nome de Jesus. Oh Deus, nós também queremos continuar orando pela Vera Miguel, Pai. Que o Senhor também esteja restabelecendo a sua saúde, o seu processo de quimioterapia, que o Senhor esteja fortalecendo, que o Senhor esteja também abençoando a vida do Tiago Gonçalves, que ele consiga essa vaga, Pai, para essa cirurgia. Oh Deus, em nome de Jesus, também eu quero orar pela vida da Santina, mãe da Daia. Oh Deus, que foi entubada. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Pai. Oh Deus, que ela seja, oh Deus, alcançada pelo Teu poder, que seja salva, que seja, Deus, oh Deus, restaurada no seu interior. Em nome de Jesus, eu oro pelo Cássio, também, Pai, cunhado do Reginaldo, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre a vida dele e traga a cura, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu oro, Pai, por todos que estão sofrendo, Senhor, com as enfermidades. Oh Deus, seja câncer, seja, oh Deus, enfermidades da alma, depressão, angústia, tristeza, síndrome de pânico, os transtornos compulsivos, os transtornos alimentares, oh Deus, os pensamentos acelerados, a ansiedade, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, promova a cura, libertação na área emocional, em nome de Jesus, ó Pai. Eu oro clamando, Pai, para que o Senhor esteja